Olá, eu me chamo Júlia Wendling e, junto com a Thaisa Leal da Silva, que é professora doutora na Aditus Educação de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, nós desenvolvemos um artigo para o terceiro simpósio de águas urbanas, que tem como nome a efetividade das normas técnicas na prevenção e mitigação de desastres climáticos, o caso da enchente de 2024 em Porto Alegre. Bom, a enchente que atingiu Porto Alegre em maio de 2024, ela configurou um ponto de ruptura na relação entre o ambiente e a capacidade de enfrentamento a eventos climáticos extremos. Esse desastre ele revelou o acúmulo histórico de negligências estruturais na gestão territorial da cidade. Em poucos dias, né, as precipitações elas ultrapassaram 170 milímetros, o que superou a média mensal e agravou muito a saturação da infraestrutura de drenagem da cidade. A cidade, então, ela se viu imersa em alagamentos, com um sistema de abastecimento e transporte comprometidos e milhares de moradores desalojados, o que evidenciou a fragilidade das defesas institucionais diante de cenários hidrometeorológicos. Estima-se que 2,4 milhões de pessoas tenham sido afetadas no Rio Grande do Sul inteiro, com mais de 600 mil desalocadas de suas casas e um número muito elevado ainda de indivíduos em abrigos, mesmo um ano depois, né, após o desastre, mais de um ano. Entre os grupos mais vulneráveis em todo o estado, e especialmente na cidade de Porto Alegre, estavam imigrantes, refugiados e pessoas em situação de rua, que já são pessoas invisíveis no dia a dia, né, sem nenhum evento. Então, com um evento climático extremo, que foi a enchente de maio de 2024, só evidenciou ainda mais a invisibilidade dessas pessoas. Em resposta, então, a isso, a esse cenário, a gente trouxe algumas normas técnicas que buscam estabelecer parâmetros para avaliar a sustentabilidade, a resiliência e a qualidade de vida urbana. Então, as normas como a BNT-NBR ISO 37120, 37122 e 37123, elas propõem indicadores específicos para o monitoramento de serviços urbanos, sistema de alerta, infraestrutura de água, esgoto, segurança, habitação e governança em contexto de risco. Essas normas, né, elas são instrumentos que viabilizam não só as comparações entre as cidades, mas também elas orientam decisões estratégicas em planejamento público com base em dados consolidados e metas de desenvolvimento sustentáveis. Então, a gente trouxe como objetivo no trabalho, né, analisar a efetividade e aplicabilidade, aplicação dessas normas na prevenção, mitigação e respostas aos impactos da enchente de maio em Porto Alegre. Então, a gente considerou os indicadores normativos de serviços urbanos, resiliência, qualidade de vida, frente à realidade do desastre. Para esse estudo ocorrer, então, a gente sentiu a necessidade de elaborar esse estudo de caso para compreender, com base em parâmetros técnicos, a capacidade de Porto Alegre em responder a eventos como enchentes, né? Que tem mais probabilidade de ocorrerem agora, como a que ocorreu em maio de 2024. Para isso, para esse estudo acontecer, tivemos 4 etapas. Na primeira etapa, fizemos a pesquisa bibliográfica documental das NBRs, que foi a seleção das categorias mais relevantes para o estudo, como meio ambiente, mudanças climáticas, governança, habitação, segurança e água. A segunda etapa foi o levantamento dos indicadores normativos, onde fizemos a consulta de dados oficiais e artigos científicos. A terceira etapa foi o estudo de caso, propriamente dito, né, da cidade de Porto Alegre, onde a gente analisou dados e os indicadores em relação ao desastre que ocorreu em maio de 2024 especificamente. E, por fim, análise crítica na etapa 4, com reflexões sobre a efetividade e limitações das normas técnicas na prevenção, na mitigação a desastres climáticos.
Primeiro, na nossa discussão, a gente trouxe a NBR ISO 37120, que é de serviços urbanos e qualidade de vida, com as principais categorias da NBR de esgoto e água. A análise desses indicadores, aplicada ao caso de Porto Alegre, ela permitiu dimensionar o grau de cobertura dos serviços públicos essenciais de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Em enchentes como a de maio de 2024, a capacidade de resposta da infraestrutura sanitária foi um critério fundamental para mensurar a vulnerabilidade urbana e os riscos associados a essa degradação hídrica e a exposição da população a doenças, enfim. Aqui nós trouxemos um quadro de alguns dados que nós levantamos, então, para conseguirmos fazer o estudo sobre os indicadores nas categorias de água e esgoto. E com elas a gente consegue analisar que cerca de 91,74% da população de Porto Alegre ela é atendida por sistema de coleta e afastamento de esgoto, mas a qualidade dessa cobertura ela é parcial quando se observa que apenas 55,42% do esgoto gerado é realmente tratado, né? Essa diferença, esse descompasso entre a coleta e o tratamento, ela indica uma lacuna estrutural no saneamento da cidade e tem consequência direta na propagação de doenças de veiculação hídrica, especialmente em regiões periféricas, como as pessoas que eu já citei, que foram as mais atingidas pela enchente, né? Imigrantes, refugiados e moradores de rua. A discrepância entre esses indicadores, ela também demonstra que o avanço da coleta ela não foi acompanhada pela devida ampliação da capacidade de tratamento, que compromete o cumprimento integral desse indicador previsto na norma. E de acordo com os dados operacionais mais recentes, a Porto Alegre ela atualmente dispõe de 10 estações de tratamento de esgoto. E tem uma delas que está em processo de desativação. A infraestrutura ela inclui ainda 36 estações de bombeamento e aproximadamente 2.000 quilômetros de redes coletoras, que, embora significativo em escala, digamos, técnica, mostra insuficiente para atender a demanda da cidade, a demanda crescente da cidade, que é agravada pelo crescimento urbano e também pela obsolescência da parte do sistema. Outro dado que essa planilha traz que é bem relevante é que 86,91% da população do esgoto passa por algum tipo de tratamento, ainda que nem sempre em conformidade com os padrões, ou seja, ele tem um tratamento, mas não tem uma conformidade com os padrões mais avançados de eficiência desse tratamento. No que tange a categoria água, essa planilha nos traz que 98,95% da população é abastecida por rede geral de água potável, que é uma cobertura excelente, praticamente universal, e que 99,98% da população conta com atendimento formal pelos serviços públicos de abastecimento, o que, o que posiciona a cidade de Porto Alegre acima da média nacional quanto a esses fatores. Mas, embora esses números eles sejam positivos em termos de acesso, a gente deve comparar e ser confrontados com outros elementos que comprometem a sustentabilidade do sistema. Durante a enchente de 2024, de maio, o sistema de esgoto ele revelou fragilidades significativas, sendo que em diversas áreas alagadas, o refluxo de esgoto bruto agravou o risco de contaminação e contribuiu para a propagação de doenças. A ausência de sistemas de contenção em regiões mais baixas e a sobrecarga das estações de bombeamento, elas geraram situações de insalubridade mesmo. A realidade apresentada pelos dados de Porto Alegre, ela sugere, de modo geral, que embora os indicadores da NBR ofereçam parâmetros úteis, né, para a mensuração da qualidade dos serviços, eles não são suficientes sozinhos para assegurar a sustentabilidade e a segurança da população, a segurança sanitária. O, o caso todo revela o cumprimento parcial das metas, que
convive com a vulnerabilidade social, vulnerabilidade estrutural elevada, né? Especialmente quanto ao planejamento urbano, quando o planejamento urbano ele não considera os eventos de emergência, né? E, e aí, então, continuando, trazemos também a NBR 37122 para continuar o nosso estudo, que é de cidades inteligentes, onde a nossa categoria principal foi saúde. Se destacou aquele relacionado ao acesso da população ao sistema de alerta público sobre a qualidade do ar e da água, e está relacionado também à capacidade de resposta antecipada da população frente a riscos sanitários e ambientais. Trouxemos aqui que nesta planilha que a gente pode ver que Porto Alegre possui um sistema público de alerta em tempo real sobre a qualidade do ar, possui também o número de 5 estações fixas de monitoramento de ar, uma no Centro Histórico, outra na Agronomia, no Partenon, no São Sebastião e na Restinga. Possui a presença de uma unidade móvel de monitoramento, também tem disponível a plataforma digital de acesso público com dados em tempo real. Também tem o acesso a mapas interativo ao índice de qualidade do ar, tem também integração com o plano de ação climática. E quanto à avaliação de eficácia na resposta da enchente, a avaliação é parcial porque tem limitações de alcance e comunicação. E além disso, na planilha a gente trouxe também que a conformidade com o indicador na NBR 37122, que é a categoria saúde, como já citado anteriormente, a gente tem que formalmente, teoricamente, sim, existem a conformidade com a norma, mas no funcionamento, na prática, é limitado. Então, embora Porto Alegre ele tenha avançado na disponibilidade de dados ambientais em tempo real, a enchente evidenciou que o acesso à informação ele não garantiu a proteção à saúde da população. E a eficácia da norma, ela depende da materialização dos parâmetros em práticas integradas de gestão urbana. Então, os parâmetros das normas de forma isolada, eles não garantem a funcionalidade, né, total que poderiam ter, a conformidade total. A última NBR que nós avaliamos foi a 37123 de cidades resilientes, e nela a gente avaliou as categorias de meio ambiente e mudanças climáticas, governança, habitação, segurança e água. Essas categorias elas permitem identificar a distância entre as exigências normativas e a realidade enfrentada pela cidade de Porto Alegre, e também o desastre ele evidenciou a fragilidade estrutural de políticas públicas voltadas à prevenção, à mitigação e respostas a desastres. Para comparar essas categorias, eu trouxe essa planilha, onde temos na categoria de meio ambiente e mudanças climáticas a frequência anual de tempestades extremas e a frequência anual de eventos de enchentes. Sobre a frequência anual de tempestades extremas, houve um crescimento significativo com o registro de chuvas acima de 500 milímetros em 5 dias. Então, aproximadamente num dia, 100 milímetros, né, a média, que é praticamente a média mensal, né, da cidade. Sobre a frequência anual dos eventos enchentes, também teve um aumento, e essa enchente de maio de 2024 superou a enchente de 1941, que, uh, que era mais grave, então documentada recentemente, né, mas a enchente de maio de 2024 superou essa. Na categoria de governança, nós temos a frequência, como indicador, nós temos a frequência de atualização dos planos gerenciais de desastre, e os planos eles foram mantidos ativos, mas eles não tiveram revisão recente nem validação operacional. Sobre habitação, o indicador de capacidade de abrigos a cada 100 mil habitantes, apesar dos abrigos de emergenciais abertos, 2 abrigos, eles tinham capacidade inferior a 100 pessoas cada. Na categoria segurança, os indicadores são cobertura populacional por sistema de alerta múltiplo,
que têm sistemas implantados, mas com alcance desigual e baixa efetividade em áreas periféricas, como eu já comentei antes, as populações mais atingidas não tiveram acesso a esse sistema. Também temos a categoria, o indicador de porcentagem de equipes de emergência treinadas em respostas a desastres, e não existem dados sólidos sobre percentual de equipes treinadas, mas a atuação da Defesa Civil ela foi muito comentada na enchente, né? Ela foi muito destacada. Sobre a categoria água, trouxemos o indicador de porcentagem da população com abastecimento alternativo de água por ao menos 72 horas, e esse não foi efetivado, houve a necessidade de bombas móveis e algumas soluções improvisadas para o abastecimento emergencial, o que né, enfatiza a fragilidade no sistema. Bom, a partir disso, então, desse quadro, a gente chegou à conclusão que o conjunto de indicadores, quando aplicado ao caso da enchente de 2024, ele revela que a cidade ela dispõe de estruturas institucionais e técnicas que são relevantes, mas que ainda elas operam de forma desconectada e desigual. A presença de plano, sistema de monitoramento e canais de alerta ela não garantiu, na prática, a resposta à altura da gravidade do evento. A análise dos dados, ela amparada pelos estudos revisados, ela reforçaram a ideia de que a resiliência urbana depende menos da formalidade técnica e mais da capacidade de articular a prevenção. Ou seja, não adianta só na teoria, precisamos da prática. E também revelou a capacidade de articular resposta rápida e justiça em momentos de crise. Aí, a partir disso, então, com o nosso estudo, a gente pôde chegar à conclusão que os parâmetros estabelecidos pelas normas, eles não podem assegurar a integridade das populações diante a eventos climáticos extremos. E a leitura dos indicadores, eles revelaram que apesar da cidade contar com os marcos normativos e certa infraestrutura, a cidade segue profundamente vulnerável às falhas de coordenação institucional, à desigualdade territorial e à ausência de mecanismos ágeis de proteção social. A existência de sistemas e protocolos ela não garante a sua efetividade e funcionalidade em situações críticas. O estudo ele também trouxe para a gente que a insuficiência dos indicadores, quando desvinculados da escuta social e do mapeamento das condições reais existentes na cidade, são insuficientes, né? A coleta e análise de dados são etapas indispensáveis, mas a sua aplicação ela deve ser acompanhada de leitura crítica e da participação comunitária, que são as pessoas, como eu posso dizer, mais importantes, né? Então, as categorias que foram comentadas com mais afinco no estudo, que são de saneamento, habitação, segurança e meio ambiente, elas demonstraram múltiplas dimensões se entrelaçam na configuração de risco. Não tem como isolar variáveis num contexto marcados pelo sistema, né? Por isso, então, a efetividade dos parâmetros avaliativos ela depende da capacidade do poder público em transformá-los em ação preventiva, continuada e justa. Aqui estão algumas referências, então, que eu trouxe na apresentação do trabalho, e muito obrigada.